Olá, bom dia. Vamos para mais um capítulo. Espero que tenham dormido bem, acordado bem, que as coisas tenham acontecido aí para vocês e vai acontecer coisas muito melhores aí. Então, vamos lá? E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselhos contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado um conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. E por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E lhe disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais uma vez clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram-o com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes
que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartir entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: Tu que destrói o templo, e em 3 dias o reedifica, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também, os principais sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus escarnecendo diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a na cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, respondeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. E disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, o envolveu num fino pano e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então, se Jesus sofreu tanto, porque nós não poderíamos passar por aflições, né? Martírio, né? Uma pessoa justa, uma pessoa de bem. A gente às vezes se questiona: poxa, mas por que eu faço tantas coisas boas, eu não faço mal para as pessoas, estou aqui na minha e estou passando por isso, e estou doente, estou perdendo um ente querido, né? E poxa, a pessoa é tão largada, faz mal para o outro, pô, tá aí. A gente questiona muito, a gente julga muito, né?
mas é tudo realmente a vontade de Deus, né? Então, se foi de Deus que ele vai afastar de nós o cálice, né, do sofrimento, da doença. Então, como diz a palavra, nós já lemos lá atrás, não andeis ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade, ela tem tomado muito os nossos dias, né? Tem assolado as nossas mentes, principalmente depois desse período, né, forte de Covid, agora voltando uma nova onda. Mas a gente tem que confiar em Deus em tudo que fizermos, né? Então é por isso que a gente também está com esse propósito de ler a palavra, de agir em cima da palavra, para trazer uma tranquilidade maior, né? Para trazer uma paz, para trazer o conforto, uma segurança, né? Um fortalecimento interno, né? Porque não são as coisas do mundo que tem que nos abalar. Nós somos mais fortes que isso. Temos que ter sabedoria do alto para poder agir em prol dessas coisas que nos acontecem. Então, Jesus sofreu, nós também temos nossos sofrimentos, né? As pessoas não acreditaram nele. Quantas são as pessoas que não acreditam em nós, que não nos apoiam? Então, tudo que consta na palavra, ela é renovada, ela é viva. Acontece hoje, acontece conosco. Tem um caso da depressão, de suicídio, de ver Judas foi lá e se enforcou. E hoje não tem suicídio, né? Esse andaço de suicídio. Elias, pô, se escondeu na caverna e pediu a morte. Estava depressivo. Mas Jesus, ele foi, o Deus, na verdade, foi misericordioso com Elias, né? E mandou ele levantar, né? Gideão, seja forte, corajoso. Então ele sempre trouxe uma palavra de força, de fortalecimento. E tá tudo aqui. Por que a gente tem que andar cabisbaixo? Por que a gente tem que se diminuir? Quem entende, né? Então, é, é muito triste a gente ler essa palavra, ver a descrença em Deus, né? Descrença em Jesus, e nos dias de hoje ser a mesma coisa. As pessoas veem as maravilhas que ele faz, mas não honram, e a fé é limitada, né? Então encerramos hoje Mateus, né, a leitura pelo vídeo, e vocês irão ler o capítulo 28 em casa, né, antes de dormir. E mais uma vez agradecer pelo sacrifício que Jesus fez por nós, né? Para nos salvar, para nos libertar. E amanhã iniciamos o Evangelho de Marcos. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por ter cumprido aqui, sem faltar um dia, Senhor, com a tua palavra. Terminamos hoje à noite o livro de Mateus. Que o Senhor venha nos abrir mais uma vez, né, dentro desses 4 evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos, João, sobre a tua vontade, teu querer, nessa nova fase, né, do Novo Testamento. Estamos no período da graça. Que o Senhor derrame, meu Deus, bênçãos sem medidas em nossas vidas, e que em tudo possamos dar graças a Ti, Senhor. Que nós tenhamos esse espírito de gratidão por tudo aquilo que tem feito. Que tudo aquilo que acontece conosco, seja doença, seja o desemprego, seja lá o que for, Senhor, está tudo nas Tuas mãos. Entrego a minha vida, entrego a vida de todos aqueles que estão assistindo o vídeo em Tuas mãos, Senhor. Faça o que for melhor para nós, nos direcione, nos capacite para tomar as atitudes corretas, e que possamos viver a vida abundante que o Senhor preparou para nós. Ser conosco, te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Então, ficamos aí. Ah, sim! Agora eu lembrei. Vamos terminar hoje o livro de Mateus, capítulo 28. E
vamos iniciar um jejum até amanhã. Amanhã vai começar Marcos, né? Então, vamos fazer um jejum em prol de Mateus, da leitura de Mateus, e o jejum para nos dar discernimento, né, do Espírito, para lermos Marcos. Então, a gente entrega o jejum após a leitura de Marcos. Combinado? Então, a partir do momento que leu o capítulo 28, jejum. Quando assistir o vídeo com o Evangelho de Marcos, encerro o jejum. Combinado? Então, esse é o propósito de hoje. Então, até amanhã.